Fala, pagadores de tributos! Hoje nós vamos conversar sobre as espécies de tributos existentes no Brasil. Nesse encontro, inclusive, eu me lembro nas primeiras aulas das graduações, né, quando eu ministrava aula em curso de graduação de Direito, quando eu entrava na primeira aula de Direito Tributário, era sempre essa pergunta: professor, quais são os tipos de tributos que existem no Brasil? Muitos alunos, inclusive, confundem o direito tributário, né, seja em direito ou em ciências contábeis, também tinha esse tipo de questionamento. O direito tributário somente aos impostos. As pessoas ligam o direito tributário somente aos impostos. E não é essa a realidade. Nós temos, de acordo com a doutrina majoritária, 5 espécies de tributos que existem no Brasil. E nós vamos conversar um pouco sobre essas 5 espécies, quais são as correntes adotadas pela doutrina brasileira, né? Além disso, o posicionamento do STF e quais são, o que são, como funciona cada uma das espécies de tributos que existem no direito tributário brasileiro. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Olha só, pessoal, quais são os tributos que existem no Brasil? Essa tabelinha é fantástica, né? Com ela a gente já começa a falar detalhadamente quais são e especificando a base legal, definição e exemplo. Primeiro ponto, no direito tributário a gente não estuda apenas os impostos, né? Nós estudamos o direito tributário e nós temos, de acordo com a doutrina majoritária e com o mais recente posicionamento do STF, que é o que nós vamos entender até o final desse encontro de hoje, 5 espécies de tributos. Quais são as espécies? Os impostos, né, que é a espécie mais famosa do direito tributário, contribuição social, né, contribuição especial, taxas, contribuição de melhoria e empréstimo compulsório. Então, olhando essas 5 espécies de tributos, de acordo com o STF, o posicionamento mais recente do STF, e de acordo com a doutrina majoritária, nós visualizamos dentro do ordenamento constitucional brasileiro essas 5 espécies de tributos. Beleza, professor, mas o que é imposto? O imposto é um tributo não vinculado a qualquer atividade estatal específica, cuja arrecadação destina-se ao custeio de despesas gerais do governo. Para entendermos os impostos, precisamos saber quais são as definições dos outros tipos de tributo. Afinal de contas, o imposto é o único que não vai ter o valor que é arrecadado destinado exclusivamente a uma finalidade, conforme consta nos outros tipos, nas outras modalidades de tributos. Tá? Contribuição especial. Contribuição especial, um tributo destinado a financiar a Seguridade Social, como Previdência, Assistência Social e Saúde. Então, o que é arrecadado pela contribuição especial é vinculado e é destinado àquela finalidade pré-determinada na sua instituição, com base na Constituição Federal. Exemplo: INSS, COFINS e PIS. Tá? Taxa, o que é taxa? Nós temos que entender que as taxas são tributos vinculados à prestação de um serviço específico e divisível ou ao exercício do poder de polícia. Como assim? Né? Primeiro nós temos que entender que a taxa ela é vinculada à atividade que será prestada pelo Estado. Aí a atividade que será prestada para o Estado, ela deve ser serviço público específico e divisível ou taxa do poder de polícia. É lógico que nós teremos aqui no canal do YouTube mais aulas explicando e detalhando a taxa. Tá? Mas, por exemplo, taxa de coleta e remoção de lixo é uma taxa. Ela consegue ser específica e divisível. Até o STF tem um posicionamento que ela é específica e divisível em decorrência dos bairros, delimitado pelos bairros. Diferente, por exemplo, da taxa de iluminação pública, que o STF considerou inconstitucional, entendendo que a taxa de iluminação pública ela não é divisível entre os contribuintes, não consegue a divisibilidade. Por isso que foi feito, né? Aí você vai falar, professor, mas eu já vi aqui na minha conta de energia consta a taxa de iluminação pública. Não, não é uma taxa, é uma contribuição sobre iluminação pública. Ela entra, na verdade, nas contribuições especiais e não na taxa.
né? Então ela vai entrar, a taxa de iluminação pública não existe, né? E ela vai entrar nas contribuições especiais, porque a COSIP, a Contribuição sobre Iluminação Pública, é uma contribuição especial. Ah, professor, mas o que é contribuição de melhoria? Pessoal, em decorrência de uma obra pública, se ocorrer uma valorização de um imóvel particular, em decorrência da obra pública, poderá aquele ente federativo que fez a obra pública pedir a restituição do valor gasto com a obra pública. Existem duas limitações na contribuição de melhoria: a limitação individual e a limitação global, total. Qual que é a limitação individual? A valorização do imóvel do particular. Somente poderá ser cobrado daquele particular o valor total da valorização daquele imóvel, e somente poderá ser cobrado no valor total de todos os contribuintes o valor gasto naquela obra pública, porque está vinculado o valor que é arrecadado de cada um dos contribuintes, como se fosse um ressarcimento daquela obra pública. Atenção, a obra precisa ser pública para que possa existir a contribuição de melhoria. Além disso, a obra precisa ser daquele ente federativo, e aquele ente federativo poderá instituir, desde que conste lei, a autorização à contribuição de melhoria. Tá? Então são alguns aspectos que precisam ser considerados. Ok, professor, essa é uma aula introdutória, tá, pessoal? Nem estou entrando detalhadamente em cada um dos tipos de tributos. É só para mostrar que temos 5 tributos no Brasil e cada um deles tem uma particularidade. Por fim, nós temos o empréstimo compulsório, que é um tributo exclusivo da União. E será instituído em situações de calamidade pública ou guerra, onde a União necessita de recursos urgentes. Tá? Ah, professor, mas qual que é a finalidade? Me dá um exemplo de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório para a reconstrução de áreas atingidas por desastres naturais. Tá? Ah, professor, mas eu fiquei em dúvida. Calma, vai ter um vídeo aqui ainda explicando para vocês cada uma dessas espécies de tributos. A finalidade da aula de hoje não é falar sobre as espécies de tributos, é mostrar para vocês que existem 5 espécies de tributos no Brasil e também falar sobre os posicionamentos. Né? Qual é a diferença do posicionamento do STF, da doutrina majoritária, da doutrina minoritária quanto aos tipos de tributos existentes no Brasil? Porque às vezes você vai pegar um livro, aí você é estudante de ciências contábeis, vou entrar aqui, vou estudar direito tributário, você vai pegar um livro, vai olhar lá, vai falar assim, existem 3 tipos de tributos no Brasil. Bom, existe esse posicionamento, né? Hoje não é a corrente majoritária, não é a doutrina majoritária e até recentemente não é os entendimentos do STF, por mais que o STF por muito tempo entendeu que só tínhamos 3 tipos de tributos no Brasil. De acordo com o STF, né, por muito tempo, recentemente ele vem adotando a teoria de 5 espécies e modalidades de tributos, tá? Mas por muito tempo o STF entendeu que existiam somente 3 tipos de tributo no Brasil: impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, se você está vendo num livro isso, o livro não está de todo desatualizado. Ele só esqueceu de afirmar que a doutrina majoritária entende que existem 5 tipos de tributos e, além disso, existem posicionamentos recentes do STF que traz as 5 espécies de tributos, afirmando que existem na Constituição Federal 5 tipos de tributos. Tá? Esse é o posicionamento mais recente do STF. Então vamos lá. O STF antigamente entendia que tinha 3 tipos de tributos, né? Esse entendimento estava embasado no artigo 145 da Constituição, que traz somente impostos, taxas e contribuições de melhoria, beleza? E para o STF, essa classificação atende à estrutura básica dos tributos previstos na Constituição. Essa era a fundamentação do STF antes dos posicionamentos mais recentes. Mas a doutrina majoritária, ela já discutia, ela já falava, bom, não, calma aí, nós temos 5 espécies de tributos. Quais são, de acordo com a doutrina majoritária? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, incluindo contribuições sociais, intervenção do domínio econômico, interesse das categorias profissionais ou econômicas. Essa classificação é baseada na leitura
ampla da Constituição. Por quê? Porque todas essas espécies de tributos elas constam ao longo da Constituição Federal e não somente no artigo 145 da Constituição Federal. Então você que às vezes você está na aula entrando em direito tributário, na aula de ciências contábeis, e não fazia nem ideia sobre isso, né? Ou você está começando a aula de direito tributário na faculdade de direito e não fazia nem ideia, né? Mas esses são os posicionamentos. Ah, professor, mas tem outros posicionamentos? Tem posicionamento que entende que só tinha dois tipos de tributos. Esse é um pouco mais antigo ainda, né? Porque ele olhava principalmente antes da Constituição de 88. Tá? E nós temos ainda posicionamentos que analisam e falam, temos 4 tipos de tributos, 6 tipos de tributos, esses são da corrente minoritária. 4 tipos de tributos, colocando impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais, ou 6 espécies de tributos, colocando impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições sociais e multas tributárias. Pessoal, esse daqui é minoritário do minoritário. Tem 3 autores, com todo respeito, né, caso o ouvinte concorde com esses autores, mas com todo respeito, multa tributária não é tipo de tributo, tá bom? Esse é o nosso posicionamento e é o posicionamento da corrente majoritária, pois a maioria dos doutrinadores e decisões judiciais não tratam multas como tributos, até por conta da diferença entre a obrigação principal e a obrigação acessória. A consequência da obrigação principal e a consequência da obrigação acessória. Por mais que a obrigação acessória depois vá para uma obrigação principal, ela não é um tributo. Tá? Então, por esse motivo, né, não se considera majoritária nenhuma dessas duas correntes que olham para 4 ou 6 tipos de tributos. Ah, professor, beleza, então resume para mim aí. Então vamos resumir. Né? Como que nós vamos resumir? Posicionamento do STF. Ele adotou por muito tempo que existiam 3 espécies de tributos, porém recentemente passou a adotar que existem 5 espécies, tipos de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Beleza? Então, de acordo com o posicionamento mais recente do STF, de acordo com o posicionamento da doutrina majoritária, nós temos 5 espécies de tributos. Em resumo, esse é o posicionamento tanto atual do STF como da doutrina majoritária. Ah, professor, mas aonde que você pode me dizer que o STF mudou esse posicionamento? O STF já entendeu que a teoria quinpartite em algumas das suas decisões, embora não seja o posicionamento mais antigo do STF, ele vem recentemente predominando as decisões quanto a 5 espécies de tributos. Por exemplo, no caso que julgou questões relacionadas às contribuições de intervenção no domínio econômico, as famosas CIDs, e a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, ele entendeu que são espécies de contribuições especiais e são autônomos. Não engloba como contribuição de melhoria. Se são contribuições especiais, é uma espécie de tributo diferente de contribuição de melhoria. E foi dessa maneira, né, que começou a distinguir as espécies de tributos e adotar os posicionamentos dentro do próprio STF quanto à existência de 5 espécies de tributos. Portanto, embora a classificação tripartite fosse a mais tradicional e frequentemente utilizada dentro do STF, em algumas decisões mais recentes, vem reconhecendo a teoria quinquipartite, de 5 espécies de tributos, ao lidar, por exemplo, com contribuições especiais e empréstimo compulsório, o que demonstra uma interpretação mais ampla do sistema
tributário brasileiro, tá? Essas são as considerações sobre as correntes, sobre o posicionamento, sobre os tipos e modalidades de espécies de tributos existentes no Brasil. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, aqui embaixo está o QR Code, né, do nosso grupo de WhatsApp. Lá nós trazemos dicas gratuitas, colocamos questões da vida prática, como atua no tributário, como viver do tributário. Fiquei por muitos anos em faculdade lecionando matéria de tributário e hoje, né, estou somente em cursos preparatórios para concurso público e nos meus cursos, tanto para a área tributária como para a vida acadêmica. Afinal de contas, eu sei que o tributário não é esse bicho de sete cabeças ensinado na faculdade e eu sei que a faculdade não consegue ensinar o direito tributário da forma que tinha. Não é por culpa do professor, é por culpa do tempo destinado à matéria de direito tributário. Por esse motivo, inclusive, que a gente elaborou o curso Vivendo Tributário, onde a gente apresenta todo o direito tributário que você não aprendeu na faculdade. Além disso, né, vou até abrir aqui com vocês para compartilhar, porque eu sou fã do curso. Por mais que eu seja suspeito de falar do curso, eu sou muito fã desse curso. Então tem que mostrar aqui para vocês. Olha só, esse é o curso Vivendo Tributário, né? Lá tem o módulo de direito tributário necessário para atuar e fatorar no direito tributário. Tenho certeza, todos os pontos do direito tributário que você não aprendeu em ciências contábeis, no curso de ciências contábeis, você não aprendeu no curso de direito, está aqui. Está ali, está constando, está informando, está ensinando, está apresentando tabela, está facilitando a compreensão de uma forma que você não viu. Tá? Então, por exemplo, quais são as causas, o que é tributo, o que é imposto, quem poderá cobrar, o que são taxas, impostos, empréstimos compulsórios, principais pontos da legislação tributária, o que são obrigações tributárias. Além disso, né, nós temos o processo tributário. A maioria das grades de curso de Direito e Ciências Contábeis nem tem processo tributário. Né? Foi esse um dos motivos que, inclusive, eu decidi optar por não continuar lecionando em faculdade. Né? Porque eu sei que a gente precisa entregar mais e eu quero entregar mais através dos meus cursos. Né? E como eu não concordo com a entrega, eu prefiro me ausentar e focar em pegar na mão dos meus alunos que fizerem o curso comigo, segurar na mão deles, apoiar e ficar por um ano auxiliando eles a atuar e viver do tributário, porque o tributário não é o bicho de sete cabeças que fazem vocês crerem ao longo da faculdade. Tá? Então, olha só, temos processo tributário, aula completa de processo tributário e ainda nós temos um módulo exclusivo com mais de 40 oportunidades tributárias para a pessoa vender e viver da área tributária. São as oportunidades que fazem, as teses tributárias que fazem as pessoas lucrarem no direito tributário. E aqui nós temos mais de 40 teses com o conteúdo gravado, com o material disponível e com os modelos das peças disponíveis para os alunos poderem utilizarem, né, e entregar isso para o futuro cliente, possível cliente. Então, olha só, nós temos aqui tudo que uma pessoa, que um aluno de ciências contábeis, que um aluno de direito precisa para atuar e viver do tributário. Ah, mas professor, eu não quero entrar agora no curso. Entra aqui no grupo, esse grupo de WhatsApp é gratuito. Entra aqui, vai acompanhando as dicas, mais para frente quem sabe. Ah, mas eu quero saber mais informações sobre o curso. Manda mensagem, entra aqui no grupo, manda mensagem pro telefone de WhatsApp lá do administrador, manda mensagem, pede informações maiores sobre o curso. Será uma honra te acompanhar e te ensinar o tributário de uma forma diferente, de uma forma que você não aprendeu na faculdade e de uma forma que você vai lucrar e viver do tributário.